Feminicídio e violência no Recife. Mulher assassinada dentro do próprio apartamento em Campo Grande, zona norte da cidade. O principal suspeito é o namorado, que está foragido. Tensão internacional após a Ucrânia enviar o seu primeiro navio com cereais para a Turquia. Eleições 2022. A convenção que oficializou Danilo Cabral ao governo de Pernambuco e a primeira entrevista dele hoje à Rádio Jornal do Comércio. E ainda a chegada de Bolsonaro ao Recife no fim de semana movimentou a zona sul da cidade. Anderson Ferreira estava com ele e nós acompanhamos todo o passo a passo. E também Santa Cruz e Tocantinópolis ficam no empate em 0-0 e põe a decisão das oitavas de final da Série D do Brasileiro para a próxima rodada. Boa noite para você. Mais um crime de feminicídio choca os recifenses neste fim de semana. Uma mulher de 35 anos foi assassinada dentro do próprio apartamento em Campo Grande, zona norte da cidade. A vítima morava no 16º andar do prédio. Renata Alves estava namorando recentemente, segundo familiares, de maneira informal e vizinhos também. Ela discutia direto, segundo os próprios moradores do prédio. E o que acontece? No último sábado, segundo policiais científicos, ela foi assassinada com um tiro na cabeça. O principal suspeito do crime é o namorado, que segue foragido. O corpo teria sido velado e enterrado nesta segunda-feira. A seguir, a cobertura das eleições do Ponto Direto começa aqui no Expresso Direto. Vamos trazer as informações da convenção que oficializou Danilo Cabral ao governo de Pernambuco e também a vinda de Jair Bolsonaro ao Recife, que movimentou a animação da cidade ali na Marcha para Jesus. E também outras informações eleitorais. A gente volta já. O Ponto Direto dá a largada agora para a sua cobertura eleitoral. A gente vai rodar a vinheta das eleições a partir de agora. Na última sexta-feira, Danilo Cabral foi oficializado como candidato ao governo de Pernambuco. Ele representa a coligação da Frente Popular de Pernambuco, liderada pelo PSB. A convenção de Danilo Cabral foi no começo da noite de sexta no Clube Português, centro do Recife. Vários correligionários estavam presentes. O trânsito ficou complicado. Houve críticas. Dentro do clube, a convenção rolava. Os presidentes dos partidos da Frente Popular de Pernambuco discursaram enquanto eram exibidos vídeos que serão usados no guia eleitoral. O prefeito do Recife, João Campos, e o atual governador Paulo Câmara estiveram presentes e discursaram. Ainda esteve presente Renata Campos, viúva de Eduardo Campos, ex-governador do estado. Dono da pior gestão da história de Pernambuco, Paulo Câmara recebeu tímidos apoios no palanque. A última convenção de Pernambuco contou com a oficialização de Luciana Santos, do PCdoB, como candidata a vice-governadora e Tereza Leitão, do PT, como candidata ao Senado. Elas discursaram e alfinetaram Marília Reis.
Por fim, Danilo Cabral discursou por meia hora. Diferente de outras convenções, o candidato socialista não cantou vitória, mas aproveitou para atacar a adversária do Solidariedade e o candidato à reeleição à presidência Jair Bolsonaro do PL. O repórter Patrick Florencio, que deu ali um auxílio para a equipe do Ponto Direto na convenção, conseguiu entrevistar com exclusividade Danilo Cabral. A entrevista em áudio a gente vai exibir agora em íntegra. A discussão de hoje nos relembrou a caminhada que nós fizemos aqui há 16 anos, quando a gente deu a largada, inclusive, daquela campanha vitoriosa de Eduardo Campos. Pouca gente achava que Eduardo iria ganhar aquela eleição e se transformou numa das mais belas páginas da história política eleitoral de Pernambuco. Eu tenho a certeza que nós vamos vivenciar aqui uma nova e bonita caminhada aqui no estado de Pernambuco e seremos vitoriosos no próximo dia 2 de outubro. Olha, o primeiro é a gente consolidar a frente ampla que está sendo liderada pelo presidente Lula, tendo como vice o nosso companheiro de partido, Geraldo Alckmin, para que a gente possa juntar as forças, não só do campo progressista, mas do campo democrático, e evitar que a gente tenha mais 4 anos de tragédia aqui no Brasil e também no estado de Pernambuco. O Brasil está sofrendo muito e Pernambuco sofreu ainda mais porque foi retaliado, discriminado, atacado pelo governo do presidente Bolsonaro. Então nós vamos fazer o reencontro de Pernambuco com o Brasil. Nós vamos voltar a ter um governo federal que respeite o estado de Pernambuco. E é por conta disso que a gente vai, na verdade, denunciar o governo Bolsonaro, inclusive aqui no estado. A gente tem candidaturas que estão postas aí, que tem relação direta com o governo Bolsonaro. Tem a candidatura do Anderson, que é legítima do Bolsonaro. Tem a candidatura do Miguel, cujo pai dele foi líder do governo Bolsonaro. E tem uma terceira candidatura que se diz que nem é contra Bolsonaro, nem é contra Lula. Eu acho que o momento é que a gente tem lado. O lado que a gente tem nesse momento é primeiro em defesa da democracia. Quem é a favor da democracia, da soberania do país, da justiça social, do respeito a Pernambuco, tem que estar do lado de quem é contra Bolsonaro. No dia seguinte, no sábado, nossa equipe foi acompanhar a chegada do presidente Jair Bolsonaro e candidato à reeleição pelo Partido Liberal. O presidente da República chegou ao Recife pontualmente ao meio-dia, 30 minutos de atraso, já fazendo uma motociata, depois fez uma carreata e logo em seguida foi participar da Marcha para Jesus que aconteceu na Avenida Boa Viagem. E ao lado dele estavam aliados políticos como Anderson Ferreira, candidato ao governo de Pernambuco, Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo e candidato ao Senado pela chapa, e também outros deputados, vereadores e outros candidatos políticos. Vamos ver. Jair Bolsonaro chegou ao Recife ao meio-dia com 30 minutos de atraso. Ao lado da mulher, Michele, o candidato à reeleição à presidência desembarcou e foi logo iniciar a motociata na base aérea do Recife, do outro lado do aeroporto internacional da cidade. Pela Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Embiribeira, vários apoiadores de Bolsonaro se concentravam em pequenos grupos aguardando a passagem do presidente. Bolsonaro arrastou milhares de motociclistas até a Faculdade Universo. Bolsonaro ainda arrodeou e fez uma carreata em cima de uma caminhonete antes de entrar no prédio para almoçar com pastores. Por volta das 2h30 da tarde, Bolsonaro chegou até a Avenida Boa Viagem, zona sul da capital, para participar da Marcha para Jesus. Houve tumulto de apoiadores na luta por um abraço ou aperto de mão do candidato. Logo depois, Bolsonaro subiu no trio elétrico e desfilou até a orla da Praia do Pina.
Bolsonaro discursou após as falas da primeira-dama no evento. Um beijo no coração de cada um de vocês e vamos continuar louvando ao nosso Deus. É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Eu agradeço a Deus pela minha vida e pela missão dele de ser o presidente da República de vocês. Seu segundo e último discurso foi mais politizado. O nosso país passou por momentos difíceis e chegamos a bom termo. Tenho certeza que essa data marcante, 2022, o desfecho será também favorável àqueles que creem e acreditam em Deus. Não sou pregador, longe disso. Sou apenas uma pessoa igualzinho a todos vocês aqui. E todos nós queremos o bem da nossa nação. Ao final, Bolsonaro deu entrevista à TV Jovem Pan, ainda no trio elétrico. Depois disso, o presidente desceu e foi embora. Quem estava presente também, como eu disse, era Anderson Ferreira, candidato ao governo de Pernambuco também pelo PL. Ele estava lá marcando presença, mas com a intenção de participar religiosamente do evento. Anderson Ferreira participou da Marcha para Jesus na Avenida Boa Viagem, zona sul do Recife. Ele estava com o candidato à reeleição à presidência Jair Bolsonaro e do candidato ao Senado Gilson Machado Neto, todos do PL. Anderson chegou a subir no trio elétrico, mas resolveu descer e falar com as pessoas. No meio do povão, Anderson disse que a Marcha para Jesus era importante para a cidade e que o evento era um ato profético. Esse evento, Anderson, é simbólico para Pernambuco? Lógico, marchar para Jesus é algo não simbólico, é profético. Apesar de representar um ato político num evento religioso, Anderson Ferreira não estava pedindo votos, mas sim recebendo o apoio maciço da população. O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva oficializou a sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral. Ele formalizou o pedido da sua coligação. Esse documento que você vê aí na tela é o documento formalizando a sua candidatura, como você pode ver aí. Ele faz chapa com Geraldo Alckmin, candidato à vice-presidência da República. Em Pernambuco, o PT de Lula está apoiando Danilo Cabral, que, como a gente mostrou, tem Luciana Santos como candidata a vice-governadora e Tereza Leitão do PT como candidata ao Senado. A seguir você vai ver o noticiário internacional e o Santa Cruz vai ter que jogar no jogo da volta, tentar no jogo da volta a conquista de conseguir ir para as quartas de final na Série D. A gente te explica já já. Noticiário internacional: a Ucrânia enviou seu primeiro navio com cereais para a Turquia e ele chegou ao país turco nesta segunda-feira. A reportagem é da agência AFP, a France Press. Um dos primeiros navios a partir da Ucrânia com toneladas de grãos após o acordo internacional assinado em julho chegou ao seu destino final nesta segunda-feira. O governo ucraniano confirmou que o cargueiro Polarnet, com 12 mil toneladas de milho, atracou na Turquia após a inspeção do Centro de Coordenação Conjunta com sede em Istambul. Enquanto isso, o Razone, o primeiro navio que zarpou em 1º de agosto do porto de Odessa, com 26 mil toneladas de milho e que deveria atracar em Trípoli no domingo, ainda não chegou ao seu destino. Segundo a embaixada ucraniana no Líbano, o comprador final se recusou a aceitar a carga devido ao atraso na entrega, de 5 meses. Portanto, o vendedor está procurando outro destino que poderia estar naquele ou em outro país. Rússia e Ucrânia assinaram em 22 de julho 2 acordos, monitorados pela Turquia e pela ONU, que permitiram retomar as exportações de cereais ucranianos, bloqueados nos portos desde o início da guerra, e de produtos agrícolas russos, apesar das sanções ocidentais. Autoridades ucranianas disseram na segunda-feira de manhã que 8 navios partiram desde que o acordo foi assinado. Kiev espera que entre 3 e 5 navios zarpem diariamente em até 2 semanas.
Jogando em casa ontem, o Santa Cruz recebeu Tocantinópolis pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Num jogo que era tudo para ser vitória do Santa, acabou empatado em 0-0, diante da torcida tricolor, cerca de 40 mil pessoas no estádio José do Rego do Maciel. Agora o Santa Cruz vai ter um desafio de jogar no jogo da volta para tentar conseguir a vitória e ir para as quartas de final do Brasileirão da Série D. O Santa Cruz está na 4ª divisão, está tentando subir para a Série C do Brasileirão, conseguiu passar pelo Retrô, está tentando passar agora pelo Tocantinópolis. Qualquer empate, o jogo vai para os pênaltis. A vitória interessa para um dos dois times. E vamos ver se a vitória vai para o time tricolor pernambucano. O Expresso de hoje fica por aqui. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para vocês.